Está no ar o programa Diversidade em Foco, com Gilmara Diniz, Caio Beltrão e Laís Medeiros. Bom dia, ouvintes do programa Diversidade em Foco. Em Campina Grande são 8 horas e 30 minutos. Hoje falaremos sobre cinema e educação, fatores contribuintes para o crescimento acadêmico. Entrevistaremos o professor e cineasta Rômulo Azevedo e a aluna Samila Fialho, do curso de Comunicação Social da UEPB. Diversidade em Foco. 2 salas. A primeira, completamente clara, visível. Algumas pessoas em direção a um quadro negro. Na segunda sala, as luzes se apagam. Uma grande tela está pronta para surpreender aos presentes. Uma sala de aula, uma sala de cinema. Mas o que teriam elas em comum? Somos moldados em uma educação baseada na objetividade, no conhecimento linear e uma uniformidade assustadora. O cinema seria uma forma eficaz e diferente de agregar informação e gerar uma reflexão em seu público? Para responder este e outros questionamentos, eu, Caio Beltrão e minhas companheiras de entrevista, Gilmara Diniz e Laís Medeiros, convidamos o professor da UEPB, Rômulo Azevedo. Pioneiro no telejornalismo paraibano e mais de 30 anos de cinema, sua grande paixão. Com mais de 20 filmes produzidos e vencedor de diversos prêmios, entre eles o Comunicurtas. Seja muito bem-vindo, professor Rômulo. Então, qual é a sua visão acerca da temática cinema e educação? E qual é a linha que os une? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite de participar desse programa. E eu diria que cinema e educação tem tudo a ver, né? Não só agora, mas desde o passado, quando os primeiros filmes eram usados para complementar as aulas, inclusive atraria muito mais os alunos do que as aulas normais feitas com giz e apagador. E hoje em dia, né, com esse boom que o audiovisual está vivendo, a imagem está presente, nós temos uma overdose de imagens, a educação, né, está bem próxima do cinema. Tem uma frase antiga que diz o seguinte, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Mas Milor Fernandes, que morreu recentemente, dizia, tudo bem, agora tente dizer isso sem palavras. Não tem como, né? Então, um casamento perfeito, eu acho, são cinema e educação. E o cinema seria um reflexo da sociedade ou seria um instrumento de uma metamorfose social? Eu diria que é um espelho da sociedade. O cinema, mesmo de ficção, é um espelho da sociedade. O documentário seria mais próximo, entre aspas, da realidade, mas, mesmo na ficção, eu acho que o cinema é um espelho, né, do ser humano, um espelho das nossas ações, das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos e assim por diante. Qual a melhor forma de agregar o cinema às instituições de ensino? Veja bem, eu acho que o cinema já está bem agregado, né? Não é por acaso que hoje em dia, nas escolas modernas, toda sala tem um data show, um projetor de cinema. Antigamente você tinha um único projetor, numa instituição, como por exemplo a universidade, então é um complicador, porque você não tinha como se utilizar desse recurso didático por conta exatamente da escassez. Mas hoje, com a modernização desses equipamentos, a facilitação, a questão digital também, toda sala de aula tem um projetor de vídeo, né? Então, eu acho que já faz parte, né, da própria educação a presença do cinema na sala de aula. Mas o público em geral, ele assimila e reconhece o cinema como algo além de entretenimento? Não, o público vai para o cinema para sonhar, né? Não é por acaso que quando a gente entra no cinema, se começar o filme, apagam-se as luzes. Então, é como se fosse um convite para você sonhar acordado. Então, o público não tem noção de como é feito aquilo, não tem... Ele vai mesmo para se divertir, vai fazer uma catarse, né? Ele está preocupado com algum problema e vai passar 2 horas sonhando acordado, com algum entretenimento de ação, um romance, seja lá o que for. Boa parte do público, quer dizer, o público consumidor de cinema, a maior parte ainda não tem noção dessa importância, né? Na sua opinião, quais filmes populares ao grande público são exemplos de um cinema rico em conhecimento e reflexão? Olha, são poucos filmes, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou citar exemplos recentes. Por exemplo, um filme como Avatar, um filme de sucesso comercial, mas é um filme também que provoca uma reflexão, provoca uma discussão sobre meio ambiente, sobre preservação da natureza, uma série de questões. Então, alguns filmes, não todos, eles já, né, trazem embutido essa proposta de trazer algo mais além da diversão. E em relação aos filmes brasileiros, tem algum que se encaixe nessa questão? Eu diria que tem vários filmes brasileiros que podem se encaixar nessa questão. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Tropa de Elite. É um maior sucesso do cinema brasileiro, tanto o primeiro quanto o segundo. 2 grandes sucessos retumbantes de público, milhares de espectadores, e traz uma provocação muito forte, né? Questiona a segurança no país, questiona o sistema político, né? Uma série de questionamentos que ele faz sem deixar de ser popular. E o que faz um filme sair do puro entretenimento para ele ser um filme rico em conhecimento? Veja bem, essa fronteira a gente não tem como delimitar, porque senão era muito fácil você dizer... o cinema é sempre uma incógnita. Primeiro para o espectador, né? É a única mercadoria que você paga antes de ver. Você só vai reclamar depois que vê, mas aí já é tarde porque você já pagou. E, ao mesmo tempo, não existe uma fórmula, assim, de dizer, vamos fazer um filme que vai ter
uma situação desse tipo e aquilo vai redundar no sucesso de bilheteria. Muitas vezes você faz um filme todo formatado em pesquisas, em cima do que você pensa que vai dar público e termina sendo um retumbante fracasso. Tem um filme americano aí agora, gastado não sei quantos, 300 milhões de dólares, que é um retumbante fracasso. Esperavam que era um grande sucesso, um filme que se passa em guerra interplanetária e assim por diante, 1000 recursos, efeitos especiais, e já está se configurando atualmente como o maior fracasso de bilheteria da história de Hollywood. Então não existe uma fórmula, dizer assim, como é que a gente pode unir o útil ao agradável? É sempre, digamos assim, uma aposta que você faz no escuro. E qual o diferencial do cinema perante os métodos tradicionais de ensino? É tudo, né? Porque o cinema é aquela história. O cinema, além de ver o que aquilo está sendo proposto, você se envolve com aquilo. Porque o audiovisual ele permite esse envolvimento. Quer dizer, é diferente de um professor expondo numa sala, num quadro, mesmo com recursos, o que for, e você vê no filme. E você assimila melhor na imagem, no audiovisual, do que propriamente num livro, um professor expondo e assim por diante. A força da imagem é muito forte. Esse poder de hipnotizar, convencer as pessoas, né, através da imagem. O senhor leciona a disciplina de cinema no curso de Comunicação Social da UEPB. Qual a sua principal meta neste processo? Olha, veja bem, minha meta é fazer cinema, né? Na verdade, eu quero que os alunos conheçam o cinema, como ele é feito, entendam a sua linguagem, para lá na frente o principal, que é produzir cinema. Então, minha intenção sempre foi produzir cinema. A gente tem toda uma estrada a ser cumprida para, no final, a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu em sala de aula. Então, minha meta na cadeira de cinema sempre foi realizar filmes. Bem, nós agradecemos a sua participação e fique à vontade para deixar suas considerações finais. Veja bem, vão ao cinema. É bom, estudem cinema, né, que é as pessoas que gostam do audiovisual, para poder compreender melhor como é que aquilo funciona e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor, né, aquilo que é colocado na tela. Então, minha dica é essa. Vão ao cinema, vejam filmes, estudem cinema. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos seus trabalhos. Eu é que agradeço pela oportunidade e qualquer coisa, precisarem futuramente, estamos aí. Seja bem-vinda, Samila. Como você observa a utilização de filmes nas salas de aula? Porque através dele você pode não só assimilar o assunto que está sendo trabalhado em sala de aula, mas também você pode criar a sua opinião. Na sua vida acadêmica antes da faculdade, já era algo comum? Meus professores sempre gostaram de passar filmes em sala de aula, não só nas disciplinas assim que a gente sempre costumava, que era português, história. Os professores sempre gostavam muito de passar, mas também matemática a gente aprendeu muito com cinema. Como ocorreu essa ligação entre cinema e matemática? Isso aí foi quando a gente estava estudando o plano cartesiano. Eu lembro que foi o primeiro filme que o nosso professor de matemática, ele era bem dinâmico, ele sempre levava poesia com matemática, ele sempre levava paródia de matemática, e nesse dia ele chegou dizendo que a gente tem que assistir um filme, o nome do filme era Uma Mente Brilhante, e que a gente só sabia que a história era de um esquizofrênico. Somente isso. Aí a gente ficou até assim, a gente até indagou ele, a gente chamava ele um pouco de louco, porque ele tinha essas junções. Aí quando a gente começou a assistir o filme, era uma história de um matemático americano que ele ajudava o governo americano, naquela época da Guerra Fria, a desvendar códigos através da teoria dos jogos. E também desenvolveu várias técnicas para as universidades lá. Qual o maior aprendizado que você trouxe das telas para a sua vida? Acho que foi mais com relação ao social. As desigualdades sociais e culturais. Eu lembro muito bem que quando a gente fazia o terceiro ano, um dos filmes que caiu nas provas era Quem Quer Ser um Milionário. E foi muito interessante. A gente assistiu durante 3 dias, foram 3 aulas para a gente assistir, porque o filme era muito grande. E aí nossa professora de português passou já para a gente ter uma noção sobre a redação e tudo mais. E foi muito interessante porque o filme mais mostrava a realidade de um indiano que comprovava que o conhecimento a gente não adquire só nas instituições de ensino, mas também na nossa vida cotidiana. Nas nossas experiências humanas, aprendemos muito, muito mesmo. Bem, Samila, nós agradecemos a sua participação e fica à vontade para deixar sua mensagem final. Obrigada pelo convite. Mas qual seria, de fato, a missão do cinema?
Bem, para Jean-Jacques, realizador, produtor e argumentista de cinema francês, abre aspas, o cineasta não deve fazer só filme, ele deve se interrogar sobre a sociedade em que vive, fecha aspas. Pensar, questionar, refletir, compreender sua sociedade e sua história. Cinema é universal, atemporal e a melhor forma de nos lembrar que somos humanos. Nossa entrevista fica por aqui. Bom dia a todos. Agradecemos pela audiência. Você ouviu o programa Diversidade em Foco, um oferecimento do Departamento de Comunicação Social e da Universidade Estadual da Paraíba. Até a próxima.